Pessoal, em 2022, eu via muitas publicações das redes sociais, Twitter, TikTok, falando que o Superior Tribunal Militar ia salvar o Brasil, que tinha um habeas corpus contra o Alexandre de Moraes no Superior Tribunal Militar e que eles iam mandar prender o Alexandre de Moraes e que os militares, salvariam o Brasil. Eu critiquei isso na época e falei, olha, vocês estão enganados, não é assim que funciona. E na época eu levei pancada pra caramba. Hoje eu vou trazer mais um brinquedo para vocês verem aqui, para vocês degustarem um pouquinho mais sobre o Superior Tribunal Militar, que literalmente pegou um processo que é tipicamente militar, estava no Superior Tribunal Militar, que atinge 4 coronéis, embalou os coronéis de presente, chegou até o STF e falou: Moraes, pede a cabeça deles? Pois é, eu vou explicar isso aqui para vocês. Hoje também, tem um alento aí. O senhor Donald Trump, o homem laranja, ele recebe hoje a certificação de que é o presidente eleito dos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso. Hoje o Lula não dorme, Para te falar a verdade, ultimamente é até difícil trazer notícia do Lula. Não tem, Assim, cá entre nós, o homem é o presidente do Brasil. Você vê uma notícia aqui de governo, outra ali, mas e do Lula? Porque do Bolsonaro, todo dia tinha notícia. Bolsonaro soltou ao lado do ascensor do elevador negro, racista. Lembra disso? Tentou matar um negro. O Bolsonaro soltou um pum do lado do negro. Tentou matar uma pessoa negra, ele é racista. Não era desse jeito? Bolsonaro ia lá e dava um abraço numa pessoa LGBTQIA+. Bolsonaro tenta enforcar radical bolsonarista desvirtuado da classe LGBTQIA+. Era assim, todo dia tinha notícia do Bolsonaro. Hoje, eu digito todo dia, Google. Aí eu venho, Lula. Só tem notícia falando bem do Lula. O governo Lula acabou com a pobreza no Brasil. O governo Lula acabou com o desemprego no Brasil. O governo Lula trava uma batalha internacional pelo meio ambiente. Poxa, tá de sacanagem. O governo Lula tem encontro com povos indígenas e os Yanomamis. Então, assim, quando tem matéria. Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, Não vou devagar muito aqui, não vou ficar com devaneios aqui, não. Bora direto para a matéria. Não esqueça de se inscrever, tá? Isso dá um help muito grande pra gente. Livro Segredos Milionários e Leilões, tá disponível aí para você ainda. Faz o download, que isso ajuda bastante o canal aqui, Eu fiz o procedimento aqui no canal de que você paga o valor que você acha justo, o valor que você acha que é viável para você, se acessa, paga o valor que você acha justo, de acordo com a sua confiança, você faz o Pix. Eu não gosto de pedir Pix, a não ser que eu tenha algum conteúdo de relevância para ofertar para você, tá bom? Vem comigo, bora começar? Vamos lá. A primeira matéria que eu quero trazer para vocês é a que você já estava interessado. Não vou ficar com enrolação, não. Justiça Militar decide enviar ao STF investigação contra coronéis suspeitos de fazer carta golpista. Gente, já tem oração golpista, carta golpista, pensamento golpista. Não, você vai ser condenado. Por quê? Porque você tem pensamentos golpistas. Tá parecendo a época da Inquisição, da Santa Inquisição. Ah, você é uma bruxa, tem pensamento de bruxa, você tem um gato de preto, mata. Você tem pensamentos golpistas. Você, se tiver uma bandeira do Brasil na sua casa, você é um golpista, desse jeito. A Justiça Militar decidiu encaminhar ao Supremo Tribunal Federal a investigação que envolve 4 coronéis do Exército Brasileiro, suspeitos de redigir uma carta pressionando o comando da instituição a aderir a um golpe de Estado após a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas como assim, Sandro? Me explica melhor isso aí. Tá. 4. Anderson Lima, foi o Carlos Giovanni, o José Otávio Machado e o Alexandre Castilho. São 4 coronéis que fizeram uma carta, E nessa carta eles justificavam a aplicação do artigo 142.
E a Justiça Militar teve que analisar isso porque foi o próprio Exército, depois que o Lula assumiu, abriu uma investigação, tá? E essa investigação continuou até outubro de 2024, sobre essa carta que os coronéis tinham feito, né, falando que deveria ser aplicado o artigo 142 e tal. E somente agora, em outubro de 2024, o Superior Tribunal Militar concluiu e disse: olha, essa cartinha, não sei não, viu? Essa cartinha aqui não é boa para o Lula, não. Tô com medo de que, se a gente der um julgamento favorável aqui, o pessoal do STF vai ficar bravo com a gente. Então vamos fazer o seguinte: embrulha para presente, manda entregar para o STF. E foi exatamente o que aconteceu. Pegaram o nome desses 3 coronéis, dos 4, tá? 3 foram indiciados, um não, mas mandou os 4 para o Supremo Tribunal Federal, que serão distribuídos ao ministro Supremo Alexandre de Moraes, tudo sobre o inquérito do golpe. Tudo, tá? Tudo sobre o manto do inquérito do golpe. Então, assim, provavelmente esses coronéis serão presos. Todos os militares que faziam parte do governo Bolsonaro, na época, há uma grande probabilidade de que todos sejam presos, tá? O recado que o Supremo quer deixar para a população brasileira, para o Exército brasileiro, é simples: não se aproximem de Bolsonaro. Eliminem o bolsonarismo. É isso, né? E aí vem essa matéria do Globo, hein? Não é uma matériazinha. Ah, mas é Gazeta do Povo, jornal de direita, que briga pela liberdade. Não é Revista Oeste, não é Conexão Política. Não. É o Globo. O Globo. Mudança no segundo tempo. Distante do Congresso, ou seja, não tem aprovação pelo Congresso. Lula se aproxima de quem? Quem não deveria, que não é um órgão político, o Supremo Tribunal Federal. Lula se aproxima do STF e planeja reorganizar o governo. Opa, então vai se reorganizar usando os poderes do STF? Com um apoio maior no Supremo Tribunal Federal do que no Congresso? Como assim? Essa matéria por si só mostra algo assim que é um atentado contra a democracia. O Supremo tem que ser independente, imparcial e não apoiar ninguém. Tem que julgar, mas se tornou um órgão, né? Um órgão político no Brasil. Com um apoio maior no STF do que no Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à sua metade de seu terceiro mandato à frente do país, com a ideia de reorganizar o governo com vistas à disputa eleitoral. Ele já está pensando em 2026. Meu irmão, o Lula utilizará todas as medidas populistas que você possa imaginar. Se prepara que a economia brasileira vai para o buraco, tá? Motivo de ansiedade nos primeiros meses. A busca por uma marca para a gestão deixou de ser preocupação para o petista. O Lula queria deixar uma marca para a sua gestão. Ah, Lula é o líder mundial, o reconciliador da paz, conseguiu acabar com a guerra da Ucrânia. Não deu conta. Ah, então o Lula vai acabar com a fome no Brasil. Não deu conta. Ah, então o Lula vai acabar com a pobreza. Não deu conta. Ah, mas o que o Lula está fazendo? Vai valorizar o real? Não deu conta. Vai ser bom para a economia? Não deu conta. Não deu conta de nada. Então o que acontece? Ele tem que se defender, né? Se defender com o Supremo Tribunal Federal, porque ele não deixou nenhuma marca. E agora a única coisa que o Lula quer é o projeto de poder. Ele falou que em 2026 é ele. É ele pronto. E aí, meu irmão, se Lula vencer, você pode ter certeza, Brasil já era, tá? Brasil já era. Por quê? Porque se o Lula vencer, mostra que o Brasil nunca mais será uma eleição livre e justa. Nunca mais. Vamos lá. Matéria do Siga, Gazeta Brasil, né? Vitória de Trump será certificada hoje pelo Congresso dos Estados Unidos. E a esquerdalha vai chorar pra caramba hoje, né? O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, e seu vice, J.D. Vance, né, serão diplomados nesta segunda-feira, em uma sessão no Congresso.
este ato representa o último passo antes da posse oficial do novo chefe do executivo norte-americano, marcada para 20 de janeiro, data conhecida como Inauguration Day, que vai ser a inauguração de uma nova era para a direita mundial. Pode chorar, porque a esquerda está desesperada, porque sabe que se o Donald Trump não ficar fazendo bravata, existiram dois erros. O primeiro mandato de Donald Trump foi um mandato onde ele fez muita bravata e a esquerda chutou o traseiro dele, lá da presidência. Se ele entrar agora, fizer o modelo Bukele, fizer o modelo argentino, ninguém vai chutar o traseiro dele. Outro erro, você vai ficar bravo, mas foi o Bolsonaro. O Bolsonaro entrou, subestimou o sistema, teve o problema dos filhos dele, que amarraram o Bolsonaro ali, deixaram o Bolsonaro de mãos atadas e chutaram a bunda do Bolsonaro em 2022, Não foi isso que a esquerda fez? Foi. O que acontece? Trump voltou, mas voltou agora com uma outra visão. Eu acredito que o Trump agora vai chegar e vai prometer e vai fazer o que ele prometeu. Ele já chegou e falou, não, eu vou fazer. Não adianta esquerda espernear, eu vou fazer. Ele hoje é o cara mais poderoso do mundo, vai fazer. Assim como eu digo, se for o Bolsonaro que vai voltar, se for voltar para fazer as mesmas coisas, volta não, fica aí. Agora, se for para voltar, para ter o peito e a coragem de um Bukele, o peito e a coragem do Milei, e para fazer a diferença, foi o melhor presidente, Do ponto de vista econômico, isso ninguém questiona. Ninguém questiona. Mas, essa é a minha visão. Para voltar, tem que voltar e realmente voltar para fazer o que precisa ser feito, tá? Você concorda ou discorda de mim, tá? E aqui, tira a paixão de lado. Olha só com a razão. O Bolsonaro subestimou o sistema. Tô errado? Tô mentindo ou não? Os filhos foram um problema para o Bolsonaro. Tô errado? Tô mentindo ou não? Então, se alguém entrar no Brasil, tem que ser alguém que vai chegar e falar, não, eu vou entrar com a minha força inicial e vou simplesmente chegar e fazer. E a hora que vir a ordenzinha do STF, você não pode nomear o Ramagem. Não? Então sai daí, vem cá e tira. Quem que você vai mandar tirar? Vem cá, o exército estava do lado do Bolsonaro. Os governadores do lado do Bolsonaro, os militares do lado do Bolsonaro. A hora que o Supremo Tribunal Federal manda lá, não pode nomear o Ramagem. O quê? Eu não vou cumprir a ordem ilegal. Mas eu vou mandar te prender. Então, mande me prender. Quem vai me prender? Pronto, Pronto. É mais ou menos o que o Bukele fez, tá? E eu acho que é mais ou menos como o Trump vai agir. Gente, eu tô preocupado, tá? Muito preocupado, não é pouco não, com essa situação aqui, tá? Deixa eu explicar para vocês, tá? Deixa eu explicar para vocês entenderem um pouquinho mais. Surto de vírus HMPV, entre crianças na China preocupa autoridades. Presta atenção nessa matéria que eu vou explicar um pouco mais. O aumento do número de casos de metapneumovírus humano na China tem chamado a atenção do Instituto Nacional de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis do CDC do país. De acordo com o chefe da entidade cambial, a incidência do HMPV tem crescido especialmente entre crianças e adolescentes até 14 anos. E elevado o número de pacientes nos hospitais. Essa matéria aqui foi tranquila demais. Tranquila demais. Deixa eu te contar a verdade. Tá tendo um surto, tá? Vários jornais estão falando disso, mas a mídia brasileira tenta esconder. Tá tendo um surto, de novo, de uma doença que está deixando os hospitais, as UTIs lotadas na China e já não se sabe mais o número de mortos. E eu já vi esse filme lá em 2020. Você lembra desse filme, estourando em 2020? Pandemia. E aí, teve um sujeito asqueroso que disse que a pandemia foi boa, porque mostrou quem era o Bolsonaro. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus ajude que não venha nenhuma pandemia para mostrar quem é o Lula. Porque quem vai morrer é o povo brasileiro. Se durante o governo Bolsonaro,
que agiu bem, teve uma tragédia sem precedentes, imagina com esse governo Lula. Então, cara, meu coração está apertado com essa história aqui de pandemia, né? Vamos lá, bora partir para outra questão, né? Tem outra pandemia acontecendo já no Brasil, a pandemia da violência, né? Tem a pandemia do mau-caratismo, né? Depois que a esquerda tomou conta, pandemia do mau-caratismo, tem a pandemia da falta de vergonha na cara, tem a pandemia, né, de dengue, tem a pandemia de índios, tem a pandemia econômica, tem a pandemia da segurança pública. Vocês viram o caso que eu falei para vocês, né? Absurdo, onde um cara, um jovem, pisou no pé de um traficante e o traficante foi lá e tirou a vida, né? Olha só, matéria de Conexão Política. Gestos com as mãos, erros de rota e mal entendidos. Números de inocentes mortos por facções no Brasil preocupa. Mas eles estão preocupados com o quê? Com a violência policial. É, meu bebê. É, bebê. Violência policial. Este é o problema do Brasil. Violência policial, né? Ah, mas e a violência dos criminosos e traficantes? Não, essa não. São amigos, tá? A crescente violência perpetrada por facções criminosas no Brasil tem por resultados na morte de inocentes por motivos banais, como gestos com as mãos, erros de rota e mal entendidos. Ó, tem um gesto com a mão, não sei qual que é o gesto, que na Bahia, se você tirar uma foto fazendo aquele gesto, não sei se é V, não sei se é arminha, não sei. Sei que se você tirar uma foto fazendo aquele gesto e postar nas suas redes sociais, é uma sentença de morte. Vocês me entenderam o tamanho do buraco aqui, né? Em dezembro de 2024, Henrique Marques de Jesus, um adolescente de 16 anos de São Paulo, foi assassinado em Jericoacoara, né? Ceará, após fazer um gesto com as mãos em fotos, sem saber que o símbolo era associado a uma facção criminosa local. No mesmo mês, Diele Silva Maia, de 34 anos, natural da Bahia, residente em Jundiaí de São Paulo, foi baleada fatalmente após o carro de aplicativo em que estava entrar por engano na comunidade de Funtela, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro. O motorista também foi atingido, mas sobreviveu. Já nesse ano, abrindo um ciclo de 2025 com mais uma escala sangrenta no país, Cauã Galdino Florencio Pereira, de 18 anos, foi baleado na cabeça durante um baile funk na comunidade de São Simão, em Queimados, Baixada Fluminense, após pisar acidentalmente no pé de um traficante. Apesar do pedido de perdão ao criminoso, ele foi alvejado e teve morte cerebral confirmada posteriormente. Eu te pergunto, quais jornais estão comovidos com esse caso? A vítima da sociedade é o que puxou o gatilho, não é o jovem, não. A vítima é o que puxou o gatilho. Você acha que vai ter comoção? Olha, um jovem negro, trabalhador, que sonhava em ser jogador de futebol, foi assassinado brutalmente porque pisou no pé de um traficante. Pois é. Agora você imagina a seguinte situação. Um jovem sai em disparada numa moto, o policial sai em perseguição dele, de repente o jovem para a moto e dá a intenção de que vai reagir contra os policiais alvejam esse jovem. O mundo ia cair na cabeça, né, desses policiais. É assim que funciona a regra do jogo, né? É assim que funciona, né? Ó, presta atenção. Quando você não entende o porquê que os traficantes se sentem tão poderosos, é porque você ainda não assistiu vídeos como esse aqui, tá? O ministro Edson Fachin determinou a soltura de 15 condenados da organização criminosa que traficava drogas em galerias de água de chuva em Campinas. As investigações começaram em abril do ano passado. O repórter Pedro Torres tem as informações. Boa noite, Pedro. Oi, Ellen, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o EPTV2. Na época a gente acompanhou esse trabalho, né? Essas prisões que foram feitas na região da Vila Formosa, aqui em Campinas, como parte do trabalho do Ministério Público, do GAECO, Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, que resultou nessas 21 prisões e 21 condenações. Então, desses 21, 15 vão ser soltos imediatamente por ordem do ministro Edson Fachin do STF.
O ministro Edson Fachin... Pois é. Se usassem camisa verde e amarelo, não seriam soltos. Se tivessem ido em portas de quartéis, né, não estariam soltos. É o Brasil de hoje, né? É o Brasil de hoje. Enquanto isso, matéria do Poder 360, Lula restringe o uso de armas por policiais em decreto, né? Documento estabelece a utilização de arma de fogo como medida de último recurso. O Ministério da Justiça fará normas complementares. Resumindo, o policial só poderá atirar depois que for baleado. Depois que ele for baleado, ele vai colocar... É sangue mesmo. Eu tenho que analisar se eu não vou morrer, né? Porque se foi um tiro que não causa risco de morte, só eu tomei um tiro na perna, não vou morrer. Ah, não, tô com medo de revidar. Tomei um tiro. A chance de morrer agora é real. Vou atirar, viu? Tá? Vou atirar, mas cuidado, porque eu não posso ser contra os direitos humanos. Ah, vai tomar no nariz, né? Povo nojento, né? Decreto imbecil, falta de consciência. E aí você se pergunta, por que a Globo, por que os demais jornais sempre estão defendendo o bandido e atacando a polícia? Você lembra da excursão da operação que aconteceu lá na Baixada Santista, em que no meio da favela, no meio da busca aos traficantes, um repórter da Globo estava lá? Você lembra dessa história? Você lembra dessa aqui também? Folha de São Paulo. Ex-chefões do tráfico no Rio chamou atenção em festa da Globo. Isso aconteceu em 2023. Os ex-chefões do tráfico do Rio vão à festa da Globo, né? Isso te chama atenção ou não? Né? Será que são artistas da Globo? Ah, já sei. Estavam em busca da Lei Rouanet, né? Então, assim, o que vocês precisam entender de uma vez por todas é que o Brasil não está do jeito que está por causa da sociedade. Está por causa do próprio governo, que defende o bandido e atinge o cidadão de bem. Essa é a realidade do Brasil de hoje. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Tá? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E a gente volta daqui a pouquinho, tá? 4 horas da tarde tem mais conteúdo para vocês. Abraço.